De dragões lendários a reis demoníacos, tem um monte de bestas mágicas que causam o terror nos caçadores. Mas quais são os monstros mais temidos de solo leveling? Aqui nesse vídeo a gente vai ver os 7 monstros mais temidos do anime. Em sétimo lugar, Metus, um dos necromantes mais habilidosos enfrentados pelo Jinwoo. Ele era o chefe do andar de número 75 do castelo demoníaco. Metus, diferente de outros inimigos, não precisava fazer nada para impor medo. Como um bom necromante de elite, ele comandava um exército de mortos, convocando uma porrada de morto-vivo para destruir qualquer pessoa que o desafiasse. Ele é um esqueletão sinistro que fica sentado em um trono, com todo um exército na sua frente. Ele se destaca muito por essa vibe tenebrosa, mas ele ainda tem muitas habilidades de necromancia do mais alto nível, podendo controlar hordas de mortos-vivos que assustariam até mesmo o mais brabo dos caçadores. Quando Sung Jinwoo chegou ao andar 75, ele encontra milhares de mortos-vivos comandados pelo Metus. Mas ele tinha um exército de sombras do seu lado também, o que causou uma guerra de mortos contra mortos. E o engraçado é que no fim da briga, todo mundo morreu. Em sexto lugar, Vulcan. Imagina um capeta do tamanho de um prédio, com uma força absurda, uma pancinha de chope considerável, mas com uma velocidade que fez até os caçadores mais rápidos perderem na corrida. Esse é o Vulcan. Esse diabão com certeza é um dos mais temidos. Ele é o guardião de um dos andares do castelo demoníaco. Era um demônio que botava respeito, e não era só pelo tamanho. O bicho era rápido, forte, soltava fogo pra todo lado. O que mais assustou de Jinwoo é que esse monstro podia prever todos os seus movimentos. Ele basicamente previa o futuro. Ou seja, não adiantava nada ser forte nessa batalha. O Jinwoo precisou ser mais rápido e mais estratégico para ganhar. O bichão ainda foi capaz de derrotar sozinho 2 dos soldados mais poderosos do Jinwoo naquela altura do anime. Resumindo, um capeta de respeito. Se não fosse o protagonista lá, certeza que tinha fugido com o rabinho entre as pernas. Em quinto lugar, Kargalgan. Kargalgan fez literalmente muita gente tremer de medo antes de ser esmagado pelo Jinwoo. Ele era um xamã e líder dos orcs superiores, que estava em uma dungeon de rank A, que o Jinwoo entrou lá meio que por acaso. Logo quando o grupo de ataque chegou, Kargalgan usou uma skill para amedrontar todos eles. Foi papo de mais de 10 caçadores de alto nível paralisados de medo. Para começar, é bom lembrar que os orcs superiores já eram monstros bem fortes por si só, e que já eram temidos pelos caçadores, mas o Kargalgan era diferente. Ele era muito mais inteligente que a maioria dos monstros. Era um comandante com um exército forte e com certeza o mago mais poderoso que o Jinwoo já enfrentou. Depois que o Jinwoo deu uma surra nele, ele virou um dos soldados das sombras do Jinwoo. O mago mais forte e mais fiel entre os soldados. Só que agora com um novo nome, Tusk. Em quarto lugar, Rei Formiga. Agora acabou a brincadeira. Chegou a hora de falar dos verdadeiros mais temidos de solo leveling. E bora começar com ele, o Rei Formiga, o pesadelo da ilha de Jeju. Responsável pelo massacre de caçadores de elite, ele não matou 1, nem 2, nem 3. Ele destruiu um exército inteiro de caçadores rank S. Eliminou 6 dos mais fortes caçadores japoneses em questão de segundos, incluindo Goto Ryuji, o maior caçador do Japão. Um monstro que combinava brutalidade física com um poder mágico absurdo. Derrubava caçadores de rank S com um único golpe. Fora essa aparência estranha aí de formiga meio humanoide. Em uma das lutas mais brutais da história, se Jinwoo não tivesse chegado para ajudar, o Rei Formiga teria matado todos os caçadores que estavam lá, inclusive a Tia Rain. Sem contar que depois disso, provavelmente ele teria destruído a Coreia e talvez o Japão também. Os caçadores que o enfrentaram já tinham praticamente desistido de tão amedrontados que eles estavam. Mas aí, o Jinwoo chegou. E aí, quem fugiu de medo foi o Formigão. Em terceiro lugar, os gigantes. Em termos de inimigos básicos que não eram chefes como Kargalgan ou Rei das Formigas, os gigantes do portal Rank S de Tóquio foram algumas das bestas mágicas mais temidas mostradas em solo leveling. Como eles eram servos do monarca do início, os gigantes estavam cada um além do nível de um caçador Rank S médio. Quando o portal do Rank S de Tóquio se abriu, saíram essas criaturas colossais, famintas para destruir o que tinha pela frente, e destruíram a cidade inteira, transformando tudo em ruínas. Pra você ter uma ideia do que eu tô falando, até o Liu Zigang, o caçador mais forte da China e um dos únicos de nível nacional, afirmou que temia esses gigantes. E matar um deles foi o seu maior feito. Existem monstros que destroem tudo à sua frente e podem até ser mais fortes do que esse nosso segundo colocado. Porém, esse é um daqueles monstros que fazem questão de brincar com as suas presas antes de dar o golpe final.
Para Baruka, matar humanos não era uma necessidade, era entretenimento. O rei dos elfos de gelo não via humanos como inimigos, eles eram como brinquedos descartáveis. A real é que ele é bem sádico e gosta de ver qualquer batalha se tornar um espetáculo de sofrimento. Cada batalha era uma caçada, cada morte um espetáculo. Ele não lutava apenas para vencer, ele lutava para humilhar. Na batalha contra Sang Jin-woo, ele perdeu, claro, mas ele lutou até o fim provocando o caçador. Até que fez a proposta de poupar a vida do Jin-woo se ele sacrificasse seus aliados. Depois que ele perdeu, o Jin-woo tentou transformar ele em soldado das sombras, mas ele era tão poderoso que mesmo depois de 3 tentativas, não foi possível adicionar o Baruka ao seu exército. O que mais uma vez prova que o bichão era brabo mesmo. Em primeiro lugar, Kamish. Agora em primeiro lugar, uma criatura ancestral. Antes mesmo dos humanos conhecerem os monarcas, antes mesmo dos caçadores dominarem os portais, existia uma guerra secreta entre os governantes e os monarcas. Se você não tem a menor ideia do que eu tô falando, dá uma conferida nesse vídeo que tá aparecendo aí na tela agora, que eu tenho certeza que você vai se amarrar. E no meio desse conflito, um dos dragões mais poderosos da história foi capturado. O nome dele era Kamish. Originalmente, um servo de Antares, o monarca dos dragões, Kamish era uma arma de destruição viva. Mas em meio à guerra entre as entidades divinas, ele foi capturado pelos governantes e selado com uma pedra de essência dentro de seu corpo. Anos se passaram, até que do primeiro portal Rank S da história, o pior pesadelo da humanidade surgiu. Kamish atravessou o portal e dizimou tudo em seu caminho, reduzindo a costa oeste dos Estados Unidos a cinzas. Nada era forte o suficiente. Apenas 5 caçadores de ranking nacional sobreviveram para contar a história. E foi com o último esforço deles que a fera finalmente foi derrotada. Depois da sua morte, Kamish foi considerado a maior calamidade que já existiu. O mais temido de todos. Seu corpo foi preservado pelo governo americano, trancado sob barreiras mágicas e estudado por anos. Jin-woo, não satisfeito com o caos que esse dragão provocou, decidiu fazer o impossível: trazer o dragão de volta como sua sombra. Algo que, infelizmente, se mostrou realmente impossível. Por estar morto há muito tempo, seu corpo não pôde ser mantido como sombra e Kamish desapareceu para sempre. Surgindo por pouquíssimo tempo e revelando segredos importantíssimos para a história do Jin-woo, sem sombra de dúvidas foi um dos momentos mais épicos e tenebrosos da história do Solo Leveling. Se você quiser saber mais sobre os monarcas ou governantes que eu comentei, não esquece de conferir o vídeo aqui que está aparecendo para saber quem são eles e qual é a história dessa guerra secreta. Te vejo lá, valeu, falou, fui!